Olá, seja bem-vindo novamente ao meu canal. Meu nome é Anderson, sou professor de Física e Matemática e hoje nós vamos aprender calorimetria. Segue, pai. Vamos lá. O que é calorimetria? Calorimetria é a parte da física que estuda os seus fenômenos térmicos, certo? Assim como nós vimos na aula anterior, que é a dilatação, que acontece por causa do calor, mas nós não comentamos sobre o calor, porque nós não tínhamos definido ainda o que é calor. Então, calorimetria estuda basicamente o fenômeno térmico. E nós precisamos saber também o que significa calor. Calor. O que seria calor? É muito comum de falar, estou com calor, estou com frio. Hoje nós vamos perceber que existe uma expressão errada, que é frio. Não existe estar com frio ou estar com calor, tá certo? Calor é energia térmica em trânsito. É um fluxo de energia que altera a agitação das moléculas. Então, é um fluxo de calor. E isso acontece, vou dar um exemplozinho aqui para ficar fácil da gente entender. Digamos que eu tenho dois corpos, A e B. Eles estão numa caixa hermeticamente fechada, não há contato com o exterior. Se a temperatura do corpo A, nesse exemplo, for maior que a temperatura do corpo B, ao ficar próximo, um vai começar a ceder calor. Lembrando, não é temperatura, tá? Ele sai de calor. E o calor sempre vai do corpo de maior temperatura até o corpo de menor temperatura. Então, o calor é essa energia que vai fluir de um corpo para outro enquanto existir diferente temperatura. Vai chegar um dado momento que a temperatura de A vai ser igual à temperatura de B. Quando isso acontecer, temperatura de B, o fluxo de calor acaba, porque o calor só passa de um corpo para outro quando existe diferente temperatura. Então, qual é a definição que nós temos para gravar de calor? É que calor é energia térmica em trânsito. Por isso que a gente não pode falar fisicamente, que no local é muito comum falar, né? No dia a dia, o dia está quente, ou eu estou com calor hoje. Mas a gente não pode estar com nada que, por definição, é um objeto em trânsito. Então, você pode estar perdendo calor, que é a sensação de frio, ou recebendo calor, que é a sensação de calor, tá certo? Então, energia térmica em trânsito. Então, a gente não pode estar com calor. Claro, o certo é falar que a taxa relativa da perda de energia em relação com o ambiente é positiva. Ninguém vai falar assim, né, pelo amor de Deus, no dia a dia. Mas a gente tem que entender que em provas é muito importante saber que calor é um fluxo de energia térmica que passa de um corpo para outro se houver diferença de temperatura entre os corpos. Tá joia? Agora, nós vamos falar dos tipos de calor. Calor, deixa eu só apagar aqui meu quadrinho. Ups. Tem basicamente dois tipos de calor. O calor sensível. Essa troca de calor, chamada troca de calor sensível, isso acontece quando há mudança de temperatura. Por exemplo, eu tenho um corpo aqui A, aí eu tenho que falar de algumas coisas muito específicas. Um corpo A de massa 200 gramas, certo? Temperatura inicial, deixa eu anotar qual foi que eu anotei aqui. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. E ele recebe uma certa quantidade de calor. E por causa dessa energia, a sua temperatura passa a ser, temperatura final, passa a ser 60 graus Celsius. Então, se nessa transferência de calor, nesse recebimento de calor, houve mudança de temperatura, essa energia, esse calor, é chamado de calor sensível, tá certo? Calor sensível muda de temperatura, tá certo? Agora, tem uma propriedade que é chamada de calor específico, é um Czinho, calor específico, que isso é uma propriedade da matéria. Cada material tem o seu calor específico próprio. Parece com um coeficiente de dilatação linear, tá certo?
o calor específico da água é 1, o do ferro é 0,11 e tal. Não tem que decorar, não. O único que normalmente tem que saber é o da água, que vale 1, tá certo? Mas isso a gente vai ver em situações mais futuras. Então, vamos dizer que o calor específico desse objeto aqui é 2 calorias por grama grau Celsius. Não interessa se é 1 tonelada desse material ou 5 quilos desse material. Interessa apenas que o calor específico dele é o mesmo, tanto para 10 toneladas como para 1 quilo. Porque aqui está dizendo que eu preciso de 2 calorias para fazer 1 grama desse material variar 1 grau Celsius. Passou um carro de som aqui agora, tá vendo? As coisas é assim mesmo, certo? Então isso aqui é a propriedade dele, é a propriedade do material, certo? Como é que eu calculo a quantidade necessária de calor que foi fornecida a esse corpo A para ele passar de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius? E eu sei o calor específico. Lembrando que o calor específico é propriedade do material. Beleza, é o que macete. Que macete. Onde Q é a quantidade de calor. Claro que o correto aqui seria ΔQ, porque é a variação de energia, mas praticamente nenhum autor trabalha desse jeito. M é a massa, C é o calor específico, e ΔT é a variação de temperatura. Então, temos esse exemplo e vamos ver como fica. A quantidade de energia que foi necessária para pegar 200 gramas desse material que tem um calor específico de 2 calorias por grama grau Celsius, variação da temperatura de 20 para 60, variou 40. Então, a quantidade de calor necessária aqui vai ser 16, 1, 2, 3, 16 calorias. Meninos e meninas, tá ligado à comida mesmo, parece com comida. Calorias é energia mesmo. Ou você pode falar 16 quilocalorias, certo? Então, toda vez que a troca de calor ou o calor fornecido ou recebido ou retirado do material do corpo, ele alterou apenas a temperatura, denomina-se calor sensível, tá certo? E nós vamos ver agora, só ver um pouquinho d'água aqui, minha mão está seca. E nós vamos ver agora, o calor chamado latente. Eu vou apagar aqui. Ó, rapidão. Calor latente. É o calor latente. O calor latente ocorre quando há mudança de estado físico. No geral, nós conhecemos 3 tipos de estado físico: sólido, o líquido e o gasoso. Qual a diferença de mudança de estado físico para mudança de estado químico? A mudança de estado físico é reversível. Eu consigo congelar a água, derreter o gelo, vaporizar a água. Isso é mudança física. Agora, se eu ponho fogo no papel, eu não consigo pegar aceso e voltar até papel. Então, essa é uma reação química, tá? Então, tem que ter essa diferença entre as duas. O nome que se dá ao corpo que passa do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. Certo? Do líquido para o gasoso, tem 3 tipos, né? Isso aqui é a ebulição, a calefação e a vaporização. Voltando do gasoso para o líquido, nós chamamos de condensação. Certo? E do líquido para o sólido, solidificação. E existe aquele que sai direto, do sólido para direto para o gasoso, ou do gasoso para direto para o sólido. Esse fenômeno é chamado de sublimação. Onde nós vemos isso? Nós vemos isso em naftalina, aí só para quem tem muita referência vai lembrar, ou gelo seco. Né? O gelo seco é o gelo feito de CO2, ele passa do sólido e vai direto para o gasoso, então fica ali. Então, essas são as transformações básicas. Claro que existem outros estados da matéria, sobre fusão, mas não vamos aprofundar tanto aqui ainda não, tá bom? Então, agora vamos tentar
vamos calcular, né, entender como é que calcula a quantidade de calor latente. Uma coisa característica do calor latente é que ele não muda de temperatura. Eu sou, né, capixaba, como eu já falei em outros vídeos. Eu estava na casa da minha avó, eu tio Gessi, o Bodinho, ele começou a fazer comida no fogão a lenha, fazer arroz. Aí ela começou a ferver. Aí ele falou, agora vou fazer esse arroz, cozinhar rápido, botou mais lenha, aí o fogo subiu, virava o sarel. Isso acelerou o processo de cocção do arroz? Não, porque a água já estava mudando de estado físico. Quando muda de estado físico, a temperatura fica constante. Não há mudança de temperatura quando está mudando de estado físico. Então você coloca um copo com gelo, o gelo começa a derreter. Enquanto tiver os dois estados físicos, sólido e líquido, a temperatura ali tende a zero. Então, no calor latente, não há mudança de temperatura, só há mudança de estado físico, tá certo? Vamos fazer um exemplozinho aqui. Digamos que eu vou desenhar um cubozinho de gelo. Me perdoe aí pelo desenho. Eu, como desenhista, sou um excelente caminhador, né? Então, eu tenho aqui um gelozinho a 0 grau. Por que 0 grau? 0 grau é o ponto de fusão do gelo ao nível do mar, né, com a termo de pressão. Eu quero derreter. Deixa eu botar aqui nosso valor, um valor aqui fácil. Deixa eu só trocar meu papel, meu roteiro, minha marca aqui. Vou botar aqui uma massa de 200 gramas de gelo, tá certo? 200 gramas de gelo. E ele está a 0 grau. Eu quero que ele derreta. E vire água a 0 grau. Quer dizer, eu vou fornecer calor ao esse gelo vai mudar de estado físico. Quando ele terminar de derreter, ele vai terminar com a mesma temperatura que ele iniciou. Lembrando que quando não há mudança de temperatura, é o calor latente. E existe, né, um conceito chamado calor latente de mudança de estado físico, ou apenas calor latente, o L, que é a quantidade de energia necessária para derreter cada grama. No caso aqui do gelo, é 80 calorias por grama. Repare que não tem temperatura aqui. Então, quer dizer, para derreter 1 grama de gelo, eu preciso de 80 calorias. Vai reparar que a gente precisa de muito mais energia para poder mudar o estado físico do corpo do que alterar a sua temperatura. Certo? Como é que a gente aprende a calcular isso? É o que moleza. Calor específico, calor sensível, é quimacete. QMC delta T, quimacete. Aqui é quimoleza, porque vai ser Q vezes ml. Nesse caso, mlF, que é ml de fusão. Tá joia? Então, qual a quantidade de energia necessária para derreter todo esse bloquinho de gelo? A quantidade de energia latente vai ser 200 vezes 80, que vai ser igual a 16.000 calorias. Olha que louco isso aqui, ó. Eu forneço 16 mil calorias para esse bloco de gelo e ele derrete, mas ele, no final ele ainda está a 0 grau, eu não alterei. Por isso que é mais interessante colocar num copo de refrigerante, vamos dizer assim, gelo a 0 grau do que água a 0 grau. Porque a água, a variação da temperatura da água é rápida, agora para derreter o gelo eu preciso de muita energia. Tá joia? Beleza. O próximo conceito é o conceito de capacidade térmica. O calor específico e o calor latente, como eu disse, ele é uma qualidade do material, certo? Agora, a capacidade térmica é do corpo. A capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Eu posso ter corpos de materiais diferentes com a mesma capacidade térmica. Então, o que seria capacidade térmica? É a energia necessária para fazer o corpo como um todo mudar 1 grau Celsius. Tá certo? Então, a maneira de calcular seria um Czão assim, um C maiúsculo, seria Q sobre variação da temperatura. Então, no exemplo, digamos que eu tenha um corpo com a capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius. Não pode confundir isso com calor específico, tá? O calor específico é por cada grama. É uma propriedade da substância. Aqui não é o corpo. Não me interessa de que ele é feito, mas o corpo inteiro, ele muda
1 grau Celsius, se for fornecido 40 calorias ali para ele. Mais pra frente, a gente vai fazer algumas atividades que vão estar trabalhando com isso. Mas o ápice da aula de agora, né, nesse tempo agora, que eu não quero que o vídeo seja muito longo, tá certo? Eu sei o quanto é ruim ter vídeos longos. Nós vamos falar de troca de calor, que é a parte mais interessante, né? Uma parte que cai muito no vestibular, no Enem, em concursos, né, que envolvam física. É a troca de calor. Troca de calor. Parece muito com aquele exemplo inicial que nós fizemos, tá certo? Parece muito com aquele exemplo inicial que nós fizemos. Como é que funciona? Eu vou botar 2 corpos, A e B, vê se não parece. Vou dizer que esse corpo A está inicialmente a 400 graus Celsius. Tá? A massa dele, anotei aqui, 200 gramas. 200 gramas. E o calor específico desse cara aqui é 2 cal por grau Celsius. O corpo B tem uma massa, tá, uma temperatura de 0 graus Celsius e tem uma massa de 100 gramas. Mais 100 gramas, B. O calor específico de B aqui vai ser 0,5 calorias por grau Celsius. Deixei os dois aqui. Pergunto, vai existir troca de calor? Claro que vai, porque a temperatura de A e B são diferentes. Então vai começar a fluir calor. Interessante, o calor sempre vai, como eu disse no começo, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, quem está mais quente, que determina se vai receber calor ou não. Quem está mais frio só recebe, não pode decidir nada. Então, quem quer fornecer, vai fornecer. O outro vai ter que receber de qualquer jeito. Então, ele vai fornecer essa troca de energia. Isso vai acontecer até os dois estarem com a mesma temperatura. Como eu falei no começo. Essa temperatura é chamada de temperatura de equilíbrio. Significa que todos os dois ficaram com a mesma temperatura. É igual você pega uma caixa de isopor, enche de gelo, coloca um monte lá de refrigerante, tá certo? Chega uma hora que o gelo e o refrigerante estão à mesma temperatura, então já não há mais troca de calor. E isso é interessante analisar, porque na próxima aula, que vai ser sobre fluxo de calor, transferência de calor, tipos de transferência de calor, quando acontece esse fenômeno, não adianta você aumentar a temperatura, já não tem mais nada para acontecer aqui. Tá? Toda a energia que foi, isso aqui é importante, um conceito muito importante, toda a energia fornecida por A foi absorvida por B. Não existe energia órfã. Tá certo? Não existe energia órfã. Toda a energia fornecida por A foi absorvida por B. Existem várias técnicas, né, de resolução para saber quanto vale essa temperatura de equilíbrio. Deixa eu só mudar aqui a posição. A luz estava na minha cara, estava com ceguinho. Já não enxergo muito bem, né? E eu quero saber quanto vale essa temperatura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B. Essa soma tem que dar zero. Alguns autores trabalham com um igual ao outro, um igual ao módulo do outro. Eu prefiro trabalhar assim, tá? O que significa isso? Que todo o calor fornecido por um foi absorvido. Tanto é, se eu forneci 1000 calorias, e esse cara recebeu 1000 calorias, menos 1000 mais 1000 vai dar zero. Então significa que está certinho a conta, tá certo? Então vamos descobrir quanto vale essa temperatura? Então vamos aqui, ó. MA, CA, Cazinho A, delta T de A. Mais MB, CB, delta PTB é igual a zero. Beleza? Então agora vamos substituir os valores. Eu vou só dar uma entrada aqui, para precisar um pouco mais de espaço. Massa de A, 200. Calor específico de A, 2. Variação de temperatura sempre é final, a variação de qualquer coisa, né? Sempre é final menos inicial. A temperatura final é a temperatura de equilíbrio. TE menos a temperatura inicial aqui, 400.
mais. Agora eu pego massa de B, 100. Calor específico de B, 0,5. Variação da temperatura, TE menos 0. Isso aqui é igual a 0. Nosso fato nem deu hoje não, mas é igual a 0. Tá bom? Vamos fazer essa conta? Vai ficar aqui 400. TE menos 400. Mais 50. TE. Aqui é 0. Isso aqui é igual a 0. Acabou o problema. Agora é algebrismo. Sacou? É trabalho braçal mesmo. Eu vou distribuir aqui. Vai ficar 400. TE menos 160 mil mais 50. TE é igual a 0. 450 TE é igual a 1.600. Ó, 160 mil. Você vai de lá. Está multiplicando, passa dividindo. TE vai ser igual a 160 mil dividido por 450. Isso aqui vai dar aproximadamente 355,5 graus Celsius. Isso significa que no final da troca, deixando o tempo suficientemente grande para que haja todas as trocas de calor, a temperatura final ela é 355,5. Repare, a temperatura de equilíbrio tem que estar entre as duas, mas não necessariamente no meio dela. Não é a média aritmética, porque depende da massa do outro corpo, depende do calor específico. Tá joia? Então essa aqui é a troca de calor. Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Beijo no coração. Lembre-se, você constrói a sua história. Valeu e até a próxima. Beijar seu coração.